Em parecer enviado ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal assinala que o ex-presidente Lula já pode ir para o regime semiaberto. Vamos aí para Brasília conferir com o Zé Maria Trindade aí como é que tá o entendimento aí. Ele vai explicar pra gente o entendimento dessa procuradoria, Zé. E aí, o que pode acontecer aí? Diga pra gente quais são os rumores do momento relacionados ao caso Lula aí na capital federal. Trindade, bom dia. Esse é o caso mais comentado do momento, viu? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, a sentença final do ex-presidente Lula, nesse caso do triplex, ficou em 8 anos e 10 meses. Antes, a sentença era de 12 anos e 1 mês, né? E levando em consideração a detração, ou seja, a redução da pena que ele já cumpriu da pena fixada, aí fica inferior a 8 anos e, nesse caso, Lula já teria o direito de cumprir a pena no semiaberto. Então, esta é a decisão da Procuradoria, da subprocuradora Áurea, o nome dela é Áurea Lustosa. E aí é o seguinte, a Áurea Lustosa, ela deu parecer, não significa que é o parecer do Ministério Público, Sim. Mas é a representação dela. Ela, em outra oportunidade, também já foi favorável ao ex-presidente Lula, quando pediu o julgamento da suspeição do então juiz Sérgio Moro para julgar o caso Luiz Inácio Lula da Silva. Então, resumindo, é isso. Lula, através da detração, teria conseguido, né, uma pena inferior a 8 anos, tem o direito de semiaberto e isso será decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Se ele conseguir o semiaberto, aí a defesa dele diz que, olha, não é semiaberto, quer um aberto, ou seja, que ele cumpra o resto da pena em casa, que ele saia para trabalhar e a restrição seja exatamente à noite e final de semana. Ele ficaria retido em casa. Ô Zé, pois não. É isso porque não haveria a garantia de segurança num outro sistema, é isso? Eu vi você comentando algo a respeito no Jornal da Manhã. Exatamente. A história é a seguinte, o Estado tem que suprir as condições para que seja garantido o direito, né? Sim. E o direito dele ao semiaberto é garantido pela lei. Agora, em alguns casos, o Estado não tem presídios que possam garantir a segurança dele de ir trabalhar Sim. e voltar à noite, né, para um tipo de prisão especial. Geralmente o preso nessa situação é transferido para uma colônia penal ou um local onde o Estado possa oferecer essa situação. Com base nesse argumento é que a defesa quer que ele fique em casa. Mas olha, não é liberdade, é o semiaberto, ele trabalha durante o dia, é um trabalho supervisionado, tem que ser autorizado, tem que garantir o ponto, a presença, ele não pode andar pela cidade 100 metros ali em volta do trabalho e à noite e final de semana recolhido, né? E isso até a segunda sentença, porque ele já está condenado de novo, e nesse caso do sítio de Atibaia, e quando houver o julgamento em segunda instância, ele será recolhido para o cumprimento dessa segunda sentença. Parece que o futuro aí, pelo menos o futuro próximo do Lula, vai ser esse vai e vem aí, né? A cada novo caso, a cada nova condenação, são outros casos onde ele está envolvido e sendo julgado. Caio, a decisão vai caber aí aos ministros da 5ª turma do STJ. Qual que é o teu prognóstico para esse episódio jurídico aí na biografia do ex-presidente Lula? Bom dia. Bom dia, Edgar. Será solto. Lula será solto, né? As regras de progressão de regime no Brasil, elas são tão lenientes, né, que elas configuram aí um mecanismo de impunidade. Lula é um corrupto. Aliás, reconhece isso na prática ao pedir progressão de regime, pois reconhece a legitimidade do processo penal. Corrupção, Edgar, é expropriação de dinheiro público. Surrupiar dinheiro público num país endividado e sem capacidade de investimento é bater a carteira do pobre, é tirar verba de hospital, é tirar verba de escola, da segurança do povo mais humilde, que é aquele que depende diretamente dos serviços, dos péssimos serviços prestados pelo Estado. Então, quando você tem aquela frase, né, aquele jargão, o Lula tirou milhões da pobreza, milhões de pessoas, talvez,
é uma narrativa. Agora, Lula tirou milhões de reais da pobreza, isso sim é um fato. E é por isso que ele está preso por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas vamos falar um pouquinho do benefício da progressão de regime. 1/6 da pena. É só isso que um corrupto cumpre em regime fechado nesse país. E a prerrogativa para ele sair, né, o que enseja a saída, é por bom comportamento, o que só mostra a nossa inversão de valores. O cara se comporta mal a vida toda ou durante anos e basta 1 ano na linha, sendo que ele está em cárcere, o que não é muito difícil de fazer, e o cara se dá bem desse jeito. O direito penal brasileiro, isso é mais uma prova de que o direito penal brasileiro ele é todo pensado sob a ótica do criminoso. Isso é bandidolatria cuspida e escarrada. O criminoso, ele tem todo o protagonismo. O direito penal não se importa com as suas vítimas, não se importa com o interesse público. O que você acha que o Brasil quer? O Brasil quer justiça. Justiça para todos e para Lula. Ninguém está acima da lei. Agora, nós fazemos sim, né, enquanto sociedade que avaliza, que não está indignada ou que não toma as ações aí para fazer essas reformas penais, especialmente aqui eu me endereço ao Congresso Nacional, a gente faz de tudo para livrar os criminosos da prisão. A gente transforma mesmo portão de cadeia em porta giratória. E esse caso do Lula não é progressão de regime para o semiaberto, é para o aberto. Né? Porque se o Estado, como você bem observou, não conseguir cumprir os aspectos logísticos e de segurança, né, relacionados ao retorno do Lula para o cárcere, para o pernoite, como é característica do regime semiaberto, ele tem todos os argumentos para avançar para o regime aberto. E isso, nesse caso específico, não é privilégio do Lula. Né? Eu vou ler aqui para o ouvinte um texto que eu reproduzi mais cedo no Jornal da Manhã, da súmula vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. O que isso significa? Que se o cara faz jus ao benefício da progressão de regime, mas não existe um espaço estatal para cumprir, vamos dizer assim, esse direito adquirido, ele passa para o regime que vai o beneficiar mais. Ou seja, essa súmula ela está alinhadíssima com aquilo que a gente chama de doutrina laxativa do STF, que solta tudo e todos, que acha que soltar, que não prender após julgamento em segunda instância é homenagear a Constituição Federal, para usar aí a expressão muito infeliz do ministro Marco Aurélio. Então é o seguinte, ao que tudo indica mesmo, o Lula ele já vai poder fazer o check-out, ele não vai estar mais hospedado na suíte presidencial dele, e o PT vai poder mudar aí seu comitê partidário de Curitiba. Ô Zé, isso a gente obviamente repercute, comenta, fala, analisa aqui, os comentaristas da Jovem Pan e de uma forma geral a imprensa toda fala sobre isso, especialistas dão opiniões, mas tem uma série aí a ser percorrida pelo presidente Lula, né? São outros crimes nos quais ele está envolvido e sendo julgado. Como eu disse ali antes de te passar a bola, é um vai e vem aí que vai acontecer na vida do Lula entre, olha, agora é essa situação, o status nesse momento é esse, quer dizer, tem um caminho a ser percorrido aí. Qual é a perspectiva, Zé, por exemplo, dele como figura, pra gente finalizar, como figura líder de um partido aí de oposição, que pouco tem se movimentado também, né, nesse atual cenário da política brasileira? Qual o poder ainda de influência de um nome como Lula no Partido dos Trabalhadores e o que isso pode repercutir aí em termos de fortalecimento ou não da oposição? Pois é, Edgar, eu entendo que esta situação do ex-presidente Lula, de ex-presidente da República, dirigente de um partido forte, né? Isso não é atenuante, sim uma agravante. Isso tem funcionado assim. Todo mundo está de olho. Fosse Lula um preso comum, ninguém prestaria muita atenção. Quando votam algum aumento de pena aqui, eu costumo dizer que é melhor fazer cumprir a pena pela qual o detento foi condenado. Se não houver progressão, não precisa aumentar a pena, é só cumprir o que já foi condenado. Edgar, não será tantas idas e vindas, não. A previsão que eu tenho é de que ali entre outubro e novembro, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre já estará confirmando a segunda sentença de Lula, que é o caso do sítio de Atibaia, né? Aí ele será recolhido. E a terceira sentença já está praticamente a caminho, que é a do terreno para o Instituto Lula. Então não serão tantas idas e vindas, não. Nesse caso aí, é possível que ele vá para o semiaberto
que, em vez de ser recolhido à noite, ele volte para casa, o que dá ali uma ideia de aberto. O regime aberto também não é liberdade total, né? São restrições. O preso passa por uma escadinha de restrições. Então, Lula deve mesmo ir para casa, né? Se não houver uma maneira ali de encontrar um local para ele ficar. E mais, o Lula vai ter que trabalhar durante o dia e recolhido à noite, ou em casa, ou numa cela especial, ou num presídio especial. Tá bom, Zé. Obrigado pela conversa, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Muito bem, bom dia a todos.